Olá pessoal, hoje eu irei apresentar meu paper de estágio curricular obrigatório 1. Me chamo Rosimeire Mendonça Marinho, sou aluna do curso de Pedagogia, estou no 5º período. A área de concentração, metodologia do ensino, o tema é práticas pedagógicas na educação infantil, integração de brincadeiras e aprendizado. Justificativa. A metodologia de ensino baseada em brincadeiras é uma estratégia pedagógica que facilita o desenvolvimento de habilidades essenciais, como a criatividade, pensamento crítico, a colaboração e a comunicação. De acordo com Vygotsky, quando se brinca, o ser humano cria, inova, deixa fluir sua capacidade e liberdade de inventar novas maneiras para progredir e resolver problemas circunstanciais. Aplicar práticas pedagógicas que integrem brincadeiras ao processo de aprendizagem é fundamental para proporcionar um ambiente educativo mais colaborativo e inclusivo. Os objetivos: observar a instituição de educação infantil com a responsabilidade e ética, destacando e mencionando a atuação dos professores, o funcionamento didático pedagógico e o desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno. Desenvolver atividades lúdicas que proporcionem aprendizagens significativas. Estimular o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio, agilidade e força muscular das crianças. Realizar no contexto didático a introdução de novas práticas pedagógicas. Fundamentação teórica. Um dos 6 direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para a educação infantil é justamente o brincar. O documento expressa o direito da criança de brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Carvalho acrescenta mais adiante: o ensino absorvido de maneira lúdica passa a adquirir um aspecto significativo e afetivo no curso de desenvolvimento da inteligência da criança, já que ela se modifica de ato puramente transmissor a ato transformador em ludicidade, denotando-se, portanto, em jogo. Vygotsky diz que a promoção de atividades que favoreçam o envolvimento da criança em brincadeiras, principalmente aquelas que promovem a criação de situações imaginárias, tem nítida função pedagógica. A escola e particularmente a pré-escola poderiam se utilizar deliberadamente desse tipo de situação para atuar no processo de desenvolvimento das crianças. Zanluch reafirma que, quando brinca, a criança prepara-se à vida, pois é através da sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e social, bem como vai compreendendo como são e como funcionam as coisas. Metodologia. O estágio foi dividido em 2 etapas, a de observação e regência. O período de observação ocorreu no intervalo dos dias de 23 a 27 de setembro de 2024, onde foi observada a estrutura física e os atores que constituem a comunidade escolar, alunos, professores, gestores e funcionários a partir do roteiro de observação. A etapa de regência de 30 de setembro a 4 de outubro de 2024, com o objetivo de tornar o processo de ensino e aprendizagem didáticos, usando como estratégia a ludicidade. As atividades envolveram conteúdos como os numerais, alfabetos e vogais,
cinco sentidos do corpo humano e divisão silábica. Foram utilizadas brincadeiras como a dança das cadeiras e o mestre mandou. Observação. O estágio foi realizado na Escola Cantinho Mágico SLZ, localizado na Rua Gustavo Barroso, número 187, Vila Palmeira, no município de São Luís, Maranhão. A escola conta com 7 salas de aula e 13 funcionários, incluindo 7 professores, uma diretora, uma secretária, um porteiro, uma auxiliar de serviços gerais e 2 auxiliares para o infantil e maternal. Horário de funcionamento: turno da manhã das 7 às 11h30. Atende turmas do maternal 1 e 2, infantil 1 e 2 e dos 1º ao 5º anos. A turma escolhida para o estágio foi o infantil, com 18 crianças de idade entre 4 e 5 anos. Plano de aula 1. Disciplina: matemática, assunto: trabalhando com os numerais. Objetivo de aprendizagem: desenvolver a compreensão dos conceitos de números e quantidades entre as crianças da educação infantil, promovendo a habilidade de contar, reconhecer e comparar diferentes quantidades de forma lúdica e interativa. Além disso, busca-se estimular o raciocínio lógico e a curiosidade das crianças em relação ao mundo numérico. A aula começou com a apresentação de fichinhas, como vocês podem ver aqui na tela, coloridas, confeccionadas em cartolina, nas quais os números eram associados a quantidades. As crianças interagiram ativamente, identificando as relações e realizando contagem com os materiais. A música Mariana Conta de 1 a 10 foi incorporada para tornar o momento mais dinâmico e musical, ajudando na memorização dos números. Plano de aula 2. Disciplina português, assunto: conhecendo o alfabeto e as vogais. Objetivo de aprendizagem: reconhecer e identificar as letras do alfabeto de A a Z, diferenciar vogais das demais letras do alfabeto, relacionar as vogais às palavras do cotidiano, desenvolver a coordenação motora fina e criatividade por meio da pintura, fortalecer a socialização e o trabalho em grupo, através de brincadeiras lúdicas. Neste dia, o foco foi o reconhecimento das letras do alfabeto de A a Z, das vogais A, E, I, O, U, usando cartaz colorido aqui na tela, como vocês podem ver. O professor introduziu as letras e propôs uma dinâmica onde as crianças identificavam objetivos e animais do cotidiano, cujos nomes começavam com as vogais. Em seguida, os alunos receberam folha com desenhos para colorir, apresentando as palavras que iniciavam com as vogais, como abacaxi, para a letra A, elefante, para a letra E. O momento foi lúdico e criativo, permitindo às crianças explorar sua coordenação motora e expressão artística. Além disso, realizamos a brincadeira Dança das Cadeiras, onde os alunos andam ao redor das cadeiras, dispostos em círculos, enquanto a música toca. Quando a música parava, eles tentavam sentar rapidamente, mas sempre havia uma cadeira a menos. A brincadeira, além de divertida, trabalhou a agilidade, o respeito, as regras e o controle emocional ao lidar com eliminações. Plano de aula 3. Disciplina matemática, assunto: brincando com os números e cores. Objetivo de aprendizagem: desenvolver o reconhecimento dos números e das cores de maneira lúdica e interativa. Estimular a coordenação motora e a atenção por meio de jogos e brincadeiras que envolvam números e cores.
incentivar a criatividade e o trabalho em grupo, promovendo a socialização entre as crianças. Foi feita uma atividade no cartaz, como vocês podem ver, onde os alunos vão brincar com os números e cores. Mostrei números e os associei a diferentes cores, estimulando o reconhecimento visual e contagem. Logo depois, as crianças participaram da brincadeira. O mestre mandou, na qual assumi o papel de mestre e dei comandos como pular 5 vezes, girar ou rolar. Os comandos são precedidos pela frase: o mestre mandou, os alunos devem obedecer aos comandos que começam com essa frase. Se uma criança obedecer a um comando que não foi precedido pela frase ou errar, ela é eliminada. Ao final, algumas crianças poderão assumir o papel do mestre, ampliando a participação e engajamento. Plano de aula 4. Disciplina, ciência, assunto. Explorando os sentidos, objetivo de aprendizagem. Reconhecer a importância dos sentidos no cotidiano. Desenvolver habilidades sensoriais e a de observação. Estimular a curiosidade e a criatividade, promover a socialização e a coordenação motora. Neste dia, exploramos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar, com cartazes ilustrativos que explicavam suas funções e os órgãos correspondentes, como olhos, ouvidos, pele, nariz e língua. A aula incluiu uma atividade sensorial, onde as crianças vendadas foram desafiadas a identificar objetos apenas pelo tato, descrevendo suas sensações e adivinhando o que estava tocando. Essa dinâmica despertou a curiosidade e proporcionou um aprendizado prático e divertido. Plano de aula 5, disciplina, português, assunto, divisão silábica, objetivo de aprendizagem, reconhecer e compreender a estrutura das sílabas nas palavras, desenvolver a capacidade de dividir palavras em sílabas de maneira correta, estimular a atenção e a memória por meio de atividades lúdicas. A última aula da regência começou com uma atividade no quadro branco sobre divisão silábica. Apresentei as palavras e, junto com as crianças, as dividiu em sílabas, reforçando a consciência fonológica. Depois foi contada a história do Sapinho Noé. Para encerrar, as crianças realizaram uma atividade artística, pintaram figuras de animais aquáticos, usando cotonete, desenvolvendo a coordenação motora fina e criatividade. Vivência do estágio. Considero que essa vivência ultrapassou os limites da sala de aula, revelando-se de extrema importância. Afinal, ao assumir a responsabilidade pela condução de aulas sob a supervisão de um professor mais experiente, fui instigada a questionar a importância de uma reflexão mais aprofundada sobre a prática pedagógica. Ao analisar criticamente minhas próprias abordagens, pude discernir áreas específicas que necessitam de melhoria e desenvolver habilidades de comunicação e interação com os alunos, compreendendo suas necessidades individuais e adaptando as estratégias de ensino de acordo. Esta experiência me fez crescer como educadora, pois acredito que posso contribuir de alguma maneira na formação de cidadãos críticos e reflexivos, sendo que, a partir das experiências vivenciadas, as trocas de saberes e a aproximação com todos os envolvidos, possa-se acreditar ainda mais na qual é possível desenvolver um trabalho de parceria que leve uma educação mais significativa e contextualizada. Aqui estão as minhas referências. Por fim, quero deixar aqui uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Brincar com criança não é perder tempo, é ganhá-lo.
Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem.